O tema desse trabalho é a luta por melhorar. Um exemplo disso é a da Vilma Rudolph. A Vilma Rudolph foi uma menina negra americana que ela teve poliomielite e aos 6 anos e ela ficou paralítica. E ela teve que andar de cadeira de rodas e tal, mas ela olhava para as outras meninas e queria também correr, né, brincar e tal, né? Mas não podia, né? Até que ela foi melhorando aos poucos e ela pegou e começou a andar de muletas. Começou a andar de muletas e tal, e foi se exercitando pouco a pouco, e sempre olhando para as outras meninas que corriam, né? E ela queria também fazer isso, né? E o que aconteceu? Ela deixou as muletas e começou a se exercitar pouco a pouco e começou a caminhar. Passados uns anos, na Olimpíada de Roma de 1960, ela competiu em velocidade nos 100 metros rasos, nos 200 metros rasos e no 4 por 100. E ela ganhou os 3, né? Então foi impressionante essa menina que se recuperou, né? E conseguiu vencer. Então a luta por melhorar é isso, empreender pequenas lutas diárias para irmos melhorando pouco a pouco. Daí a importância desse trabalho. Outro exemplo seria a dificuldade de acordar para ir para a escola. Então a pessoa, muitas vezes, vamos pensar no garoto, né? O garoto, ele não tem dificuldade em acordar e a mãe o acorda uma vez, outra e outra vez, e ele acaba levantando, né, e vai para a escola, e no outro dia a mesma coisa. A mãe inclusive começa a jogar respingos de água para que ele realmente acorde e tal, e até que o garoto ele pensa assim, poxa, eu preciso acordar sozinho, né? Não posso depender da minha mãe. Então ele pega e coloca um despertador e ele vai tentar acordar, né? A mãe ainda ajuda, tal, mas já tem um despertador, e até que ele usa só o despertador e ele consegue uma vez levantar sozinho, outra não consegue e tal, e assim por diante. Então ele vai melhorando. Então o objetivo desse trabalho é aprender a fazer pequenas lutas e constantes, de modo a vencer as dificuldades, mesmo depois de algumas derrotas. Mais um exemplo seria o da pessoa muito tímida. A pessoa muito tímida, ela acaba muitas vezes não perguntando para o professor durante as aulas, ou então ela senta lá na frente e faz uma pergunta baixinho para o professor. E o professor responde, mas nem a classe nem escuta o que ele falou, de tão baixo que ele fala. Então, ele que quer melhorar, que quer vencer a timidez, ele vai sentando cada vez um pouco mais para trás. E ele continua perguntando para o professor e assim por diante, até que ele senta na terceira carteira e ele vai perguntando para o professor. Então, como fazer para essa luta? Então, uma ideia é propor pequenas metas diárias, né? Então, outro exemplo seria a pessoa que quer assistir bem às aulas. Essa pessoa, ela precisa comprar um caderno de matérias e tal, e tenta anotar as aulas. Talvez no começo ela anote, o professor espirra, vamos dizer assim, né? E a pessoa anota lá TIM, né? Quer dizer, ela anota todas as coisas que o professor fala. Mas a pessoa vai percebendo, esse aluno vai percebendo que ele pode pegar e anotar só o que é relevante do que o professor fala. Então ele melhora as suas anotações, presta mais atenção e depois ainda pergunta para o professor algumas coisas que ele não entendeu. Quais os pontos principais da discussão? Se empreendermos uma luta por melhorarmos, nós vamos conseguir, né? Muito provável que consiga, né? Porque a gente vai lutando, vai melhorando pouco a pouco. E se nós não lutamos,
Passa-se 10 anos e nós estamos praticamente os mesmos, né? Não melhoramos, né? O estudo propiciou quais conclusões? Que vale a pena lutarmos pouco a pouco por sermos melhores. A vida é assim, torna-se uma aventura, a vida assim torna-se uma aventura que está motivada pela possibilidade de sermos cada dia mais capazes, então, de fazer as coisas. Então, isso é importante, né? Essa luta, a luta da vida, né? Quer dizer, a gente tem ali, a vida tem que ter essa vibração do esporte, que vai melhorando pouco a pouco, né? A pessoa vai melhorando e a vida assim é vibrante, né? Essa é a ideia.